para a gente ganhar tempo e falar um pouco de infraestrutura. Então, bem-vindo a todos. Eu decidi, já fiz uns 5 discursos, resolvi falar de improviso. É assim que eu sei falar, é assim que eu consigo falar com o meu coração. Então, assim será. Essa história aqui tem uma frase que marcou bastante essa feira, que é: quando se sonha sozinho é apenas um sonho, quando se sonha acompanhado é o começo da realidade. Essa frase foi dita por mim para todos quando começamos essa jornada. Essa feira nasceu de um sonho em setembro de 2023, aonde eu, enxergando a necessidade de criar uma feira em Minas Gerais, tamanho a importância e pujança da economia, da infraestrutura para a economia mineira, eu resolvi fazer uma reunião chamando algumas dealers, alguns fabricantes de equipamentos e caminhões, e surgi com a ideia. Tenho o sonho de fazer uma feira e vocês me apoiam, porque se vocês não me apoiarem, aqui hoje já cada um vira para casa, comemos um pão de queijo, tomamos um café mineirinho, está tudo bem. E recebemos o sim. Não, pode ir em frente com o projeto e nós te apoiamos. Mas esse projeto adormeceu por um tempo. Assim que em outubro de 2024, nós estamos em agosto de 25, então menos de um ano atrás, eu não lembro quem me perguntou assim: e a feira? Eu fiquei com vergonha de responder que eu não tinha olhado nada e que não ia ter. Falei: não, estou olhando. E assim, eu tinha que achar um parceiro, assim como eu, que teria uma ousadia, a coragem para enfrentar esse desafio de construir uma feira do zero, não sendo do setor de feiras, mas sendo empresário do setor, mas sendo empresário de coragem, como todo empresário deve ser, né, governador, que a gente tem que enfrentar, não ter medo das adversidades. E assim eu busquei minhas sócias em outros negócios, na Cuba Empreendimentos, e eu marquei com elas e falei: vocês têm um tempinho para mim? Acho que eu demorei 3 minutos a convencê-las a gente ser sócio da feira. Precisava alguém para correr o risco junto comigo, também colher os frutos junto comigo, e alguém que trabalhasse também como eu trabalho, com muita dedicação, afinco, sem dias nem noite. Então achei as sócias perfeitas para o projeto. Muito obrigado. Aninha e Juliana, vocês são 2 tratores para trabalhar, incansáveis, e isso só é possível com a nossa parceria, que é uma irmandade. Tão cedo assim, a gente lançou a feira, e assim temos 9 meses, é quase uma gestação. E logo depois de eu convidá-las, eu tive um almoço com 2 amigos que estão aqui, Gustavo Titar e o Ted Mason. Eu falei assim: a feira, estou pensando em fazer a feira ano que vem. Eles falaram: é impossível. Impossível, Emílio. Sua data de reserva aqui nos Minas, 9 meses, uma feira feita daqui demora 2, 3 anos, tem que colocar no budget de todo mundo, das empresas, concessionárias. É a única palavra que eu não gosto de ouvir: é impossível. Eu falei: Eu falei: então tá bom, então vou correr atrás, vamos ver se é possível. E conseguimos, com muita luta, noite sem dormir, muito café, muito super coffee aqui da Aninha, mas a gente conseguiu chegar aqui. Então eu só tenho a agradecer. Quero falar um pouquinho do que nós vamos esperar aqui nessa feira. Serão 3 dias, onde temos aqui dentro 130 equipamentos de todos os tipos: escavadeiras, esteira, caminhão fora de estrada, carretas, ônibus, todo tipo de equipamento, usina de asfalto, da infraestrutura. Mas a nossa feira é diferente, ela não é uma feira só de equipamento, ela é uma feira da cadeia da infraestrutura. Ela tem também todos, as empresas que participam da cadeia,
empresas de sinalização, seguradoras, bancos. Então a gente quis fazer realmente o ecossistema da infraestrutura e conseguimos. Importante frisar também que junto com a feira nós construímos um congresso. Essa história também é boa. Quando a gente lançou a feira, todo feliz, lançamos a feira, aí alguém chegou para mim e falou assim: Emir, toda feira tem um congresso, viu? Eu falei: Ué, então vamos começar a montar o congresso. Nós temos um congresso de 3 dias, com expoentes da infraestrutura, com secretários de Estado, vários que estão aqui. Muito obrigado mais uma vez por aceitarem o convite para o nosso congresso, com as concessionárias rodoviárias participando, com as mineradoras Vale e Anglo, com o ministro Anastasia. A gente conseguiu trazer um congresso com muito material técnico, muita network, muita palestra de conhecimento também, de todas as áreas de tecnologia, gestão com Adão Cabral. Então a gente conseguiu montar, não tenho medo de dizer, o melhor congresso que já existiu também em Minas Gerais em 3 dias. Sem falar das rodadas de negócio que teremos, porque aqui é a infrabusiness. Business é para gerar negócios. E nós montamos as rodadas de negócios que já esgotaram as inscrições entre as empresas participantes, com construtoras, entre construtoras, com mineradoras e entre toda a cadeia se conhecendo e gerando. Então esse era o primeiro objetivo, fazer um grande network, e isso nós conseguimos. Eu só tenho a agradecer, começar pela pessoa, nosso governador e nosso vice-governador Matheus. Muito obrigado porque vocês entregam. O estado de Minas hoje é um estado acolhedor para o empreendedor, é o estado que a gente tem coragem, porque eu sei que se der uma dor de barriga, nós vamos ao estado, e o estado vai vir sempre uma solução. Muito obrigado pelo ambiente gerado para nós. Queria também agradecer a todas as entidades que apoiaram, de alguma maneira a feira. Dessa maneira eu tenho que destacar presidente Flávio e Bruno, vocês dois, sem o apoio do CICEPOT e da FIENG, aquele apoio que falavam: nós estamos com você, vamos divulgar, estamos apoiando, o mercado está aqui, Federação das Indústrias, com o Sindicato da Construção Pesada, fora o apoio de diversas outras entidades, para não ter que citar todas. Vou nominar em vocês dois o apoio de todas as entidades. Muito obrigado mais uma vez. Todos os fabricantes e deles, que foi uma luta nossa junto a vocês, não foi com vocês. A luta era conseguir colocar de pé uma feira em 9 meses. Muito obrigado pelo apoio e confiança. Espero devolver a confiança que depositaram em nós da mesma maneira com essa feira que temos aqui. A todos os expositores, aqui presentes, muito obrigado por acreditar na Infrabusiness. Estamos aqui para fazer o nosso melhor, demos suor e sangue, e temos certeza que vocês farão bons negócios. A todos os patrocinadores, a todos os palestrantes do Congresso, também muito obrigado por aceitarem estar aqui e participar desse Congresso, que no final se tornou assim. A gente tem 3, 4 palestras que concorrem ao mesmo tempo de altíssima qualidade. Vai ter que ser escolhido se você vai aqui ou ali com palestras maravilhosas. Não posso deixar de citar também as concessionárias rodoviárias que acreditaram quando eu falei: acho que vocês deveriam ir para a feira, mostrar o projeto de vocês, mostrar por que vocês cobram pedágio. Vocês não cobram pedágio para pôr um dinheiro no bolso. Mostra que aquela faixa de 2 pistas vai virar 4. Mostra que aquela pista vai ser recapeada 400 quilômetros. Mostrem as melhorias. E eles acreditaram em mim, e hoje nós temos lá no fundo a Avenida das Concessionárias, onde estão todas as concessionárias dos projetos mineiros lá, expondo e explicando os seus projetos. Também não posso deixar de agradecer ao nosso Dream Team. Fazer isso em 9 meses não é possível sem pessoas
Não tem nada que substitui pessoas competentes com dedicação. Então eu vou agradecer a Nó, na pessoa da Adriana, a Lebe, na pessoa do Fernando, a Corp, na pessoa do Saulo, Fernanda e Bruna, da Cubo Eficiência, a Sandra, do Cicepote, Lorena da Fienque, Adriana Arruda, você foi um batalhador, ombro a ombro, todo dia na luta para trazer. Você dá um destaque. Muito obrigado a tudo que você fez. E ao Felipe da Facilities, uma das montadoras, que também lutou com a gente aí, coordenando tudo para isso ser possível. Então, gostaria também de agradecer ao Henrique Salvador, ao Eugênio Matar e a Rubens Menin, 3 dos maiores empresários do Brasil, que estão aqui, aceitaram o convite para a nossa abertura não ser somente de discursos, mas também da gente já absorver um pouco de conhecimento e fazer um painel aqui de abertura mediado pelo presidente Flávio. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer às minhas sócias por acreditar em tudo que a gente faz, e nós sempre juntos somos imbatíveis, até na derrota. Queria agradecer à minha família, Júlia, minha mulher, pelas noites que eu ficava no WhatsApp, 10, 11, meia-noite, ela para, e eu trabalhava, me recordava e trabalhava. Mas agora vai vir um descanso merecido, meu amor. Obrigado. Meus filhos, Eduardo. E primeira edição, primeiro ano, o homenageado é meu pai, Emir Kadar. Ele já me entreguei o troféu e falou: pai, agradece rápido e nós controlamos. Mas eu só queria falar uma coisinha. Meu filho, se eu mereci esse troféu, quero dizer que você é muito melhor do que eu. Competitividade. No momento em que a pauta são as tarifas, a busca por espaço e por mercado, nenhuma nação cresce por acaso. O desenvolvimento, ele é construído. E a base dessa construção tem um nome: infraestrutura. A ponte que liga a produção, o porto que abre o caminho para o mundo. Quando há infraestrutura, a indústria respira, o agronegócio avança, a mineração prospera. A vida das pessoas melhora. Com ela, conquistamos a competitividade. Sem ela, ficamos para trás. O futuro se distancia. E em breve, muito em breve, os investimentos serão canalizados exclusivamente para onde houver a logística mais eficiente. Não podemos mais perder tempo. Hoje, quase 1/5 do nosso PIB se esvai em custos logísticos. Temos mais da metade das nossas obras públicas paralisadas. Vou ser mais preciso, são 11.000 obras paralisadas, quase 16 bilhões de reais depreciando, abandonados.
Isso não é um problema técnico, é uma escolha, e nós precisamos escolher avançar. Contratar obras não é simples. Não é simples como fazer um leilão de arroz. Infra não se constrói só com vontade. Se constrói com engenharia, com planejamento, execução e com recursos públicos e privados, aplicados de forma contínua e permanente. Sem isso, não há como sustentar um país competitivo. Minas Gerais já começou. Temos projetos prontos, concessões bem estruturadas, um pipeline de projetos muito robusto. Mas precisamos ir um pouco além. É fundamental buscar e garantir mais orçamento, por exemplo, para manter a qualidade e a capacidade das nossas estradas. Infra não é custo, infra é investimento. Por fim, quero fazer um agradecimento especial ao Emir. Emir, você está dando um presente para Minas Gerais. A Infra Business é mais do que um evento, é um chamado à ação para que empresários, governo e sociedade assumam juntos o compromisso de transformar esse potencial em realidade. Porque se tivermos visão, coragem e constância, Minas poderá liderar e será exemplo para o Brasil. Quando construímos a nossa infraestrutura, não erguemos apenas concreto e aço. Construímos competitividade, construímos futuro, construímos história. E história se faz com o legado que deixaremos para as próximas gerações. Muito obrigado e um bom evento a todos. Parabenizá-lo pela iniciativa, pela estrutura aqui desse grande evento. O nosso estado tem atraído cada vez mais turistas, mais feiras, exposições, e eu fico muito grato que muitas outras venham pela frente. Quero dar aqui meu bom dia a todos os membros do dispositivo e, para mim, governador do estado, que sempre viajei, não tem nada que soa melhor do que uma exposição como essa. Durante mais de 30 anos, eu percorri todas as regiões desse estado para abrir estabelecimentos comerciais, lojas em mais de 470 cidades. Rodei dirigindo mais de 2 milhões de quilômetros. E durante vários anos eu precisei andar com 2 estepes no carro. Tamanha era a precariedade das nossas estradas. E tive a oportunidade de assumir o governo em 2019, logo em janeiro. O Emir esteve lá comigo como presidente do CICEPOT, e eu dei para ele a pior notícia possível que alguém da área de infraestrutura poderia escutar, o secretário Pedro Bruno, que naquele ano de 19 nós mal tínhamos recursos para tapar buraco das estradas. Não me lembro bem, mas o orçamento do ano de 19 em estradas foi de aproximadamente 60 milhões de reais. O que dá para ver não é nada para um estado que tem o tamanho da nossa malha viária. E foi realmente isso, porque não tínhamos dinheiro sequer para pagar a folha de pagamento, não tínhamos nem quitado o 13º do governo anterior, que foi parcelado em 10 pagamentos até o final de 19. Então, uma situação de extrema penúria, e quem muito sofre com isso é a infraestrutura, porque ela literalmente fica sem nenhum orçamento. Mas com o enxugamento, com as melhorias que nós fizemos ao longo desses anos, a situação tem melhorado e conseguimos voltar a investir em infraestrutura, apesar de estarmos muito aquém de outros estados.
Nós temos estados muito menores no Brasil que investem o equivalente àquilo que Minas tem investido. Mas foi um salto gigantesco que vai continuar aumentando ao longo do tempo. O vice-governador citou aqui uma série de projetos para o futuro. Nós inovamos. Vale lembrar que a grande maioria desses projetos tem recursos dos acordos da tragédia de Brumadinho, ou seja, recurso que está carimbado e garantido, independentemente de temperatura, pressão política. Essas obras estão definidas e sairão do papel. Então, um grande legado que nós vamos deixar para os mineiros. Eu recebi do meu antecessor um grande cemitério de obras inacabadas e até depredadas. E vou entregar para o meu sucessor o contrário, um canteiro de obras em andamentos. Algumas delas, as maiores das últimas décadas, como o vice-governador citou aqui, ampliação da linha 2 do metrô, o rodoanel metropolitano, e várias outras que já estão todas definidas. Então, Minas continuará avançando nos próximos anos. Eu falo que o meu governo, se fosse comparado a um agricultor, nós plantamos milho, plantamos soja, mas plantamos muito mais eucalipto e mogno, ou seja, a colheita virá lá pela frente. O meu governo termina, mas a colheita vai continuar. As nossas estatais voltaram a investir valores recordes. Atualizei recentemente. Esse ano, só a CEMIG está investindo dentro de Minas Gerais, não é fora de Minas como foi no passado, só aqui dentro, 7 bilhões, melhorando as linhas de distribuição e transmissão, que, quem acompanha sabe, estavam sucateadas quando nós assumimos, porque a CEMIG, apesar de ser Companhia Energética de Minas Gerais, foi fazer investimentos no Rio de Janeiro, na Light, no sul da Bahia, na Renova, Belo Monte e Santo Antônio no norte, e no estado praticamente nada. E o pior, investimentos que deram prejuízo, mas que já é questão resolvida e também passada. Avançamos como nunca no meu governo também na questão das concessões. A nossa Secretaria de Infraestrutura, primeiro com o Marco Aurélio, depois com o secretário Fernando Marcato e atualmente com Pedro Bruno, tem feito um trabalho maior do que em toda a história anterior do Estado, em concessões de rodovias e também de outros equipamentos públicos. Mas o que eu quero é agradecer a presença dos senhores aqui, agradecer a confiança em Minas, Emir, de estar fazendo esse evento aqui, e como eu disse, que muitos outros venham pela frente. Isso engrandece muito o nosso Estado. Uma ótima feira a todos, exposição, um grande abraço, bom dia. Equipamentos diesel hoje. Pessoal, o diesel é uma realidade nossa e ele vai continuar. Não vamos também erradicar 100%, vai continuar as linhas de equipamentos elétricos, equipamentos híbridos e o diesel também, ok? Então isso é um fato. Não é o lançamento de todos os equipamentos que vai tirar. Por quê? Porque os equipamentos elétricos hoje com íon lítio, eles têm uma aplicação específica. Não é um equipamento que você tem ele como você tem um diesel 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então são algumas limitações que a gente tem e seriam não limitações, mas são desafios que a gente vai ter daqui para frente. Ok? E aí uma coisa que a gente já tem como consenso é: não existe uma bala de prata hoje em relação a combustíveis.
Não adianta a gente falar assim, o elétrico vai matar o diesel vai se manter para o resto da vida. Tem uma solução para cada operação, tá? E aí, por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora? Então, quando a gente olha um ambiente como esse, né, um ambiente enclausurado ali, onde um barulho, um ruído, uma geração de monóxido de carbono ia gerar uma série de problemas. Por que não utilizar uma máquina de pequeno porte com bateria, que ela tem autonomia suficiente para trabalhar? Meio-dia, quando o operador para, a máquina é conectada no grid e continua recarregando, então tem uma aplicação para isso também. Não é essa máquina específica, não é uma máquina de produção. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma máquina de produção elétrica que tem um cliente nosso extremamente satisfeito. Mas não é uma máquina para todo e qualquer cliente. Então, é isso que a gente quer abordar um pouquinho com vocês aqui. O Rafael falou que é uma carga de oportunidade, ou seja, qualquer momento que você para com o equipamento, vou tomar um café, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, vou almoçar, você pega e enxufra o equipamento. E liga o equipamento no carregador, ok? Mais uma aplicação, apesar de ser elétrica como a outra, essa máquina é uma máquina, como ela tem muito pouco deslocamento, ela pode funcionar plugada direto no grid, né? Então, tem aplicação para isso. É para toda aplicação? Não é. Mas para um caso específico, esse tipo de máquina atende, sem gerar ruído, sem gerar gases poluentes. Então, tem aplicação para tudo, aí a gente consegue adaptar conforme a necessidade do nosso cliente. Só um detalhe, pessoal, não é só o equipamento, mas na montagem, até no aço, a preocupação da Volvo está em anular o CO2. Então, nós já temos alguns modelos de equipamento, o articulado A30 é um deles, onde a gente tem um caminhão fabricado com aço fóssil free, ou seja, a cadeia de carbono dele, da fabricação do aço, é anulada. Isso aí. E aí agora aqui, essa figura é um pouquinho difícil, mas eu fiz questão, porque às vezes o pessoal fala assim, mas isso aí é só protótipo, isso aí não está funcionando, eu nunca vi. Então eu fiz questão de colocar uma foto aqui de uma máquina operando. E aí, dada a resolução aqui, não dá para ver muito bem, mas eu queria ver se alguém consegue achar uma coisa diferente nessa máquina aqui, o suficiente para... Pode dar uma ajudinha? Não, deixa, vamos tentar. Alguém vê alguma coisa diferente nessa máquina aqui? Ajuda, vamos ver. Aqui, pessoal, aqui a gente tem um componente onde essa máquina ela é híbrida, mas o conceito de híbrido não quer dizer que ela seja a combustão e elétrica. Ao contrário, esse equipamento ele pega a energia que ele tem descendo o braço e a lança, acumula aqui em um sistema de nitrogênio, e depois esse sistema de nitrogênio ele volta através de um motor entre as bombas hidráulicas que diminui a necessidade de uso do motor a combustão. Uma brincadeira dessa, só com esse dispositivo aqui, a máquina conseguiu baixar em 17% o consumo de combustível, em relação à máquina Volvo, que já tem historicamente o nível de combustível mais baixo do mercado. E aí, por último, o que a gente tem de mais novo hoje, que muito do mercado comenta, equipamento movido a célula de hidrogênio. A aplicação que já está em desenvolvimento, já está em teste, já está andando, só que tem alguns pormenores, né? Eu recentemente estava participando de um evento lá em Curitiba e eu sabia que se falava do hidrogênio verde e do cinza, que são os melhores e os piores. E aí nesse evento eu fiquei descobrindo que existe um arco-íris, que tem o cinza, o verde e tem os azul no meio ali. Depende de como o hidrogênio é produzido. Então, para fazer sentido uma migração e um investimento em uma tecnologia como essa, o hidrogênio tem que ser de fonte verde. E aí o Brasil se torna um grande protagonista, porque a gente tem aqui no Nordeste energia elétrica barata das eólicas e tem água em abundância. Então, fala-se muito, e aí a Europa olha muito com bons olhos para a gente, falando assim, lá vai ser uma fonte geradora. Isso traz algumas características. O hidrogênio é difícil o transporte dele, ele é muito volátil, então tem algumas características que tem que ajustar. Mas,
Se tem uma aplicação que precisa, a gente está desenvolvendo e em breve a gente deve ver isso no mercado. Só que não adianta você passar a usar hidrogênio e ser um hidrogênio cinza, né? Que gerou muita poluição antes de chegar até o consumo dele. Rafael, a cadeia de combustível é muito mais importante às vezes do que desenvolver o produto. Não adianta você desenvolver o produto se você não tem o combustível em abundância. Então hoje é um entrave que a gente tem como fabricante. Não adianta ter toda a tecnologia, ter tudo, mas e a fonte de combustível? Eu tenho, por exemplo, eu tenho etanol no Brasil, tá? Mas eu não tenho etanol na Europa. Ou eu não tenho tão fácil, ou então com um volume tão grande. Então muitas vezes depende também de ações governamentais e não simplesmente do fabricante dar uma opção de combustível. E aí tem aquela figurinha clássica, quem nunca viu um Tesla sendo carregado com um gerador. Aí você perde duas vezes, né? Gasta gasolina, polui e está carregando a bateria que não precisava disso, né? Então, o Brasil está na frente nesse sentido. Mas vamos lá, Vombrem, a gente veio para falar de tecnologia e como melhorar a produtividade, certo? É isso aí. O que vocês acham dessas fotos, dessa imagem? Observa bem aqui um trabalhador com um carrinho de mão. 2, 3 trabalhadores escavando na mão. Um túnel de passagem, pode ser de animal ou de serviço, algo assim. O que vocês observam? O tempo e vamos dizer assim, o risco que você também expõe os trabalhadores escavando de meio metro, de 1 metro e assim por diante. Mostra pra gente. Eu vou mostrar aqui, eu acho que vai ter alguém que conhece uma operação dessa, porque é um cliente meio, um pouquinho importante. Deve ter mineiro, né? Come pão de queijo, mineiro, come pão de queijo. Então, pessoal, o que acontece aqui? Uma aplicação bastante específica, aonde máquinas elétricas com uma tecnologia embutida tiraram os trabalhadores de uma operação de risco, ampliaram a produtividade em torno aí de 75%, reduziu o tempo de escavação em 75%, né? O tempo de carregamento em 90% e a emissão de CO2, sem emissão de CO2, né? Que é uma coisa que todo mundo também se preocupa. Todas as grandes empresas têm uma agenda ESG vigente, né? O Rafael, aqui a máquina está tirando 1.000 quilos, 1.200 quilos por caçambada. Enquanto imagina o homem trazendo 50 quilos por carrinho. Não dá para colocar 2, 3 carrinhos que eles não vão conseguir passar um pelo outro. Então, gente, a produtividade aqui e a segurança foi levada ao extremo. Mais um belo exemplo aqui de como o uso de máquinas específicas atendem uma indústria específica, né? Aqui tem mais um cliente nosso, uma fábrica de cerveja, para manipular cavaco de madeira num ambiente que é um pouco enclausurado ali. Eles optaram por utilizar uma máquina que também não emite ruídos, não emite gases e redução de 90% no barulho do que ele tinha antes, redução de 100% na emissão de CO2 e o custo operacional dele 33% mais barato. Isso aí. E o custo de aquisição da máquina? Versus uma do mesmo porte e a combustão? Isso varia muito de acordo com o modelo. Existe uma tendência das máquinas de médio e grande porte a irem diminuindo com o tempo isso, mas ainda está um pouco alto. Mas O que ocorre é o seguinte... Oi? O que? 30%, 40% a mais? Mais ou menos isso. Uma estimativa é 50%. 50%. Só que você hoje, dependendo se você tiver uma usina eólica ou uma solar, você em 3, 4 anos anula esse custo. E aí você começa a ganhar mais em cima, sem falar dos outros benefícios. Esse aqui é um outro cliente nosso que também adotou máquina de pequeno porte elétrico para produzir o que essa máquina está produzindo sozinha. Com um operador, ele ia ter que ter 3 operadores trabalhando com os martelos pneumáticos lá, ele colocou uma máquina só. Então, 100% de aumento de produtividade e 0 emissão. Além de, ele aqui está trabalhando no ambiente enclausurado, então nenhuma máquina a combustão com motor de combustão interna poderia estar trabalhando nesse ambiente, né? Então, às vezes não
não é nem a questão do custo, né? É a questão que você ia ter que fazer manual. Então, aqui você reduz esse tipo de problema também. E aí, um último exemplo aqui. Esse aqui já é um cliente de grande porte, uma máquina, uma JL 120, é uma máquina de grande porte, máquina de produção e que está trabalhando em tempo integral. Então, esse cliente aqui, ele optou por essa máquina por quê? Porque nessa pedreira onde ele está trabalhando, ele tem geração de energia através de painéis fotovoltaicos. Então, ele só reduziu o custo operacional dele em 88% com uma máquina como essa. Tá? Não sou eu que estou falando, é o cliente. Então, o cliente assinou o pedido e comprou essa máquina. E ele aumentou 10% a produtividade dele também. Por quê? Pelo fato da máquina ser elétrica, ela tem algumas agilidades que a outra máquina não entrega tão bem quanto, né? Pessoal, o torque do motor elétrico ele é instantâneo, enquanto que o motor a combustão, você tem um elemento que é o conversor de torque, que ele precisa ganhar uma certa rotação para poder entrar no material. Então, a máquina elétrica, realmente, a eficiência dela está mais forte. Se quiser comentar mais, nós estamos com uma máquina igual a essa aqui no estande. Se quiser conhecer ela presencialmente. Sim. A gente convida vocês a conhecer a L120 aqui no nosso estande. Elétrica está aqui dentro. Ok? E agora, eu um pouco antes ainda da minha época, né, Paulo? Você também estava nessa época, né? Infelizmente. Então, o que a gente tinha de eletrônico aqui antigamente era, acho que o olímetro, sei lá, mal o alternador. E hoje não. Dá um clique mais para nós. Hoje nós estamos evoluindo muito. Não, o outro painel entra daqui a pouco. daqui a pouquinho, A pergunta aqui é o seguinte, muitos de vocês ainda devem estar fazendo essa verificação, que pode ser diária, semanal, ou de tantos em tantos tempos, que é o quê? Checar a pressão dos pneus. E a tecnologia já veio para aí. E aí o assunto lá, exatamente da palestra é o que tem de tecnologia que aumenta a produtividade. Esse aqui é um exemplo, né? O operador tem que parar todo dia para ir lá calibrar, às vezes ele trabalha um turno inteiro e não percebe. Quando a gente começa a olhar uma máquina como essa, que é o nosso articulado mais novo hoje, que foi recentemente lançado, a gente vê, né, um painel digital e a gente vê um tablet aqui do lado, aonde uma série de informações da máquina estão ali. Então daqui a pouco a gente vai mostrar, vai deixar o link da verificação de pressão do pneu ali. Por que a gente falou disso um pouquinho antes, tá? Volta só mais uma coisa rapidinho. Não, pode ir. Vamos lá. Então a gente está introduzido agora não, né? Falando desse assunto especificamente do Volvo Copilot, que ele é o quê? Ele é uma interface homem-máquina, tá? Então ele é um tablet que todas as nossas novas máquinas, todas as máquinas mais novas vêm equipado com, tá? E o que acontece? Esse Copilot, ele é um tablet que faz interface homem-máquina. Então, por exemplo, o operador estava trabalhando no início do turno, foi lá, mediu a pressão do pneu. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele continuou operando e o que baixou de pressão do pneu ele não percebeu. Hoje, com o Copilot, tecnologia que está embarcada, minuto a minuto está atualizando. Aconteceu algum vazamento, sobre pressão, a temperatura subiu muito, isso está na tela, está o alerta ali, está na cara do operador. Então, isso é tecnologia. O operador deixa de ficar fora da máquina, correndo risco, tendo acesso à informação em tempo real ali, né? Gente, vamos pensar que pneu é um dos custos mais pesados dos equipamentos, né? Nós estamos falando de pneus que podem custar 20, 30, 40 mil reais. Então, você correr o risco de perder um pneu desse é muito grande. E aí ele vai te informar, e ainda vendo, nós vamos falar daqui a pouco do GSM, né? Ele ainda pode passar isso até para vocês em tempo quase que real. Tá? Mais uma função que está embutida no Copilot, tá? O que a gente chama de Operator Coach. Sim, nós gostamos de bastante siglas em inglês, tá, gente? Então, vocês vão ver o Copilot em inglês, o Operator Coach em inglês. Então, vamos entrar na moda. Coach. Aqui na máquina sai em português, tá, pessoal? Isso. É só aqui na apresentação que está em inglês. O que é interessante do Operator Coach? Ele avalia como o operador está comportando. Você pode, de repente, eleger um operador padrão seu, pegar os dados dele
e fazer uma comparação para que os outros operadores tenham parâmetros parecidos. Como que eles aceleram, como que eles utilizam, se eles pisam no freio, como que utiliza o locato da máquina. Tudo isso ele consegue fazer a avaliação individual. O operador, ele entra, faz o perfil dele, põe a senha dele e quando ele entra na máquina, liga a máquina, ele vai lá, seleciona o operador, a pessoa, digita a senha, ele abre e passa a fazer os registros dele. Isso, e o que é legal disso aqui é que isso aqui está acontecendo e as informações estão chegando para o operador enquanto ele está operando, enquanto ele está trabalhando. Então ele começou o turno, estava com a produção atrasada, ele começou a dar mais pé na máquina, gastou mais, ele vai ver isso no gráfico aqui. Chegou no meio do turno dele, ele conseguiu colocar a produção em dia, ele sabe que ele pode tirar para recuperar, chegar no final do turno dele dentro da meta estabelecida. Tá? Aqui a gente pode ter informação como o tempo de operação, o consumo de combustível, a produtividade dele e o total de toneladas que ele trabalhou nesse período até agora. Cada uma das nossas máquinas tem um nome, um assist que a gente chama dentro da máquina. Então, esse que a gente mostrou agora aqui, isso aqui é o da carregadeira. Carregadeira, load assist. Aí quando a gente passa para a escavadeira, se chama load assist. Eu fiz de propósito deixar aqui para vocês conseguirem ver que aqui se trata da produtividade de uma escavadeira. Então, as nossas máquinas têm a tecnologia e o assist embarcado conforme a operação que ela vai ser aplicada, tá? Prioritariamente com GSM, tá? Tem que ser 5G? Não. 3G já é suficiente, 3G, 4G, pode ser rede LTE privada, então a gente já tem cliente no Brasil que tem rede LTE privada e a gente está operando lá, coloca o chip ali, conecta na PN do cliente e ela vai operar da mesma forma. Tá? Aceita qualquer operador? Qualquer operador. Tá? A gente tem uma solução paliativa, se você falar, Rafael, a gente quer conectar uma máquina aqui, mas é uma máquina que não tem Wi-Fi ainda. O que a gente pode fazer? A gente pega um celular qualquer, celular Android, conecta ele nesse tablet via um cabo Wi-Fi, via cabo USB, e esse celular se conecta na rede Wi-Fi do cliente. E aí ele compartilha via cabo com o tablet essa internet. Então, temos alternativas, temos como fazer. Se alguém estiver interessado, chama a gente consegue implementar, não tem problema nenhum. Tá? E aí, por que eu comecei a falar disso? Porque a gente começa a dar passos aqui onde a gente tem alguns perfis de cliente que se enquadram nisso aqui. Tá? É um cliente que tem que ter um site que tenha cobertura, tem que ser, a gente recomenda que seja, para fazer sentido investir num serviço como esse, o cliente tem que estar preocupado com segurança. Então, não sei se vocês já viram, se já aconteceu na operação de vocês, esse tipo de coisa aconteceu só lá na França, né, Paulo Brasil, que acontece isso. Uma máquina carregadeira que capota por excesso de velocidade. Às vezes acontece. E aí, né, risco do operador, perda de produção, N fatores que a gente podia ficar listando aqui. E essa ferramenta que a gente está falando agora, chamada Connected Map, o que ela traz? Ela traz todas as informações que a gente apresentou até agora da máquina, do assist, em tempo real para dentro do escritório. Então, o pessoal de dentro do escritório acompanha uma tela, um mapa como esse aqui. Tá? Isso aqui é um site de um cliente nosso. Lá de fora, a gente tem clientes aqui também operando, onde você consegue fazer zonas de restrição. Tá? Então, qualquer uma máquina dessa que chegar aqui próximo dessa zona de restrição, vai aparecer no tablet dizendo, não entre. Rafael, vocês bloqueiam a máquina de entrar? Não. Por uma questão de segurança. Uma máquina florestal está pegando fogo na floresta, o cara tem que passar por uma zona restrita. Ele vai passar, a gente não bloqueia, mas aparece no tablet bem grande para ele. Zona restrita não entra. Ô, Rafael, o que pode ser também essa zona restrita? Um atoleiro, alguma coisa assim? Um piso irregular, algo que o equipamento não vai passar? Perfeito, isso mesmo. Clientes nossos que operam com pedreira, eu não sou o cara mestre de pedreiro, mas sei que lá embaixo no fundo da pedreira tem um buraco que joga água lá, né? Esse nosso cliente, ele sempre faz o bloqueio lá na o operador começa a digitar, a gente tem erros. Quando a gente está falando de balança, a balança lê exatamente o que está lá na concha, é o que lê, é o que informa aqui. Tá? Aqui é um exemplo do Copilot trabalhando, né? Vejam que tem uma máquina aqui e tem uma outra máquina aqui. Então, elas se enxergam entre si. Tá?
Mais um exemplo, o operador de um caminhão articulado, também, ó. Tá na tela dele aqui o GPS, ele está trabalhando como se tivesse de fato um Waze trabalhando ali para ele, tá? Aqui também é um caminhão articulado, já com as informações de peso que esse caminhão está saindo. Então, mais uma informação muito importante. Não nesse caso aqui, porque aqui é uma operação interna, mas quando a gente tem um material pronto, né? Chegou o caminhão do teu cliente para carregar a peça. Aí o cara foi lá, carregou. No celular do motorista desse caminhão, se ele estiver conectado no aplicativo, já vai aparecer uma ordem de carregamento que vai dizer: você pediu 30 toneladas e você está saindo com 32 toneladas. Então, acabou a desculpa desse caminhoneiro sair de lá com sobrecarga, tomar multa na balança e vir falar que a culpa é... Ele sabia, antes de sair de lá. A hora que o operador da escavadeira ou da carregadeira encerra o carregamento, aparece um ticket no celular do motorista, falando X tonelada, quanto tempo esse motorista ficou na fila para carregar. Também tem a informação ali. Então, assim, é uma solução bastante completa, tá? Nessa tela anterior aí, só o operador consegue visualizar os caminhões que estão para carregamento dentro do site, para melhorar o tempo do ciclo de carregamento ali? Sim, ele consegue saber há quanto tempo os caminhões estão esperando para carregar, se tem caminhão esperando para carregar, se não tem caminhão esperando para carregar, ele consegue saber em quanto tempo o próximo caminhão vai chegar. Então, ele também pode tomar a decisão de desligar a máquina, de ficar arrumando a praça. Esse tipo de informação está ali no tablet e ele decide trabalhar como ele achar melhor. Mas sim. E vocês do escritório, se tiver alguém do escritório aqui, tem... ajustar o ciclo também, né? Também. Muitas vezes você dimensiona um ciclo, de repente na real você não consegue atingir aquela produção justamente fora do ciclo. E isso é interessante, que consegue ajustar o ciclo conforme a necessidade de carregamento. Exatamente. Esse cliente que eu estava lá na Argentina conversando com ele, estava a escavadeira e tinha 2 caminhões na fila. Aí eu falei, cara, por que o caminhão não vem mais devagar? E o caminhão vinha a milhão. Falei, cara, por que o caminhão não vem mais devagar? E ele está olhando na tela e ele está vendo que ele vai ter que ficar parado carregando. Eu já desisti de combustível. Já desisti de falar para os operadores, não adianta. Mas a informação está ali, ele sabe quanto tempo que o caminhoneiro podia ter vindo, o operador da máquina podia ter tirado o pé, ter vindo mais devagar, economizado combustível, né? Não, ele continua acelerando, mas aí quando a gente tem indicador e a gente consegue mostrar quanto tempo o caminhão ficou na fila parado para carregar, quem era o operador, essas coisas a gente começa a medir, né? Controlar. Aqui é um exemplo prático, então, mostrando um caminhão, um A45 trabalhando, tá? Isso aqui é vida real já, é esse cliente nosso lá da Argentina. Então, se vocês repararem aqui, a caçamba do caminhão está com um pretinho ali, então ele está carregado. Com quanto que ele está carregado? Ele está carregado com 45 toneladas. E ele deveria estar com quanto? Com 41, tá? Então, a utilização dele aqui está com 110%, porque ele está com sobrepeso. Então, quando a gente olhar a informação desse ciclo, tem um item lá que diz sobrepeso, sim ou não. Nesse caso aqui vai estar sim, tá? A gente consegue ter as informações de hoje, quantas toneladas por litro ele já movimentou, toneladas por hora, qual que é o percentual de retorno. Ele veio aqui e não descarregou o material todo, material muito agregado, ficou um pouco na caçamba. Quando ele volta, aparece a informação aqui, tá? Utilização de equipamento. E aí, mais essa informação aqui que o Vongley gosta de explicar com detalhes, Vongley. Quando ele estava falando, Rafael, sobre sobrepeso, o que é importante a gente controlar? Todo sobrepeso aumenta o desgaste de pneus. Os pneus vão durar menos. Todo sobrepeso vai reduzir a disponibilidade do caminhão ao longo do tempo. A máquina também, carregadeira, tudo que é feito com uma certa capacidade começa com sobrepeso, tem o risco do custo ser muito maior. O que é interessante aqui é que ele mostra que no ciclo de 20 minutos, quanto tempo o equipamento está em cada operação. Não está dando para ver aqui, mas, por exemplo, você vai ver uma ociosidade, um tempo de carregamento, um tempo de deslocamento carregado, ou vazio, um tempo de deslocamento carregado. Então, você consegue analisar como que está sendo o ciclo do caminhão e dos equipamentos. Pessoal, só observar aqui, ó, o caminhão chegou na planta agora e vai descarregar.
Reparem que está pretinho aqui, ele está manobrando ali e vai descarregar. Está com 44 toneladas. Enquanto a gente está conversando aqui, vocês reparem isso aqui, tá? Repetindo de novo, para ficar bem claro para vocês. Se o pessoal do escritório precisar fazer qualquer tipo de alteração, faz essa alteração no ambiente web aqui, automaticamente essa informação aqui aparece para os caminhões, tá, pessoal? Qual é o material a ser carregado, as ordens de serviço. Então você cria um projeto que você diz que você precisa de 500 toneladas. Cada ordem de serviço que ele atender desse projeto, você consegue controlar e gerenciar por aqui, tá? Reparem que o caminhão agora, ó, já está com 8 toneladas, ó. 4 toneladas. Então, ele já baixou, descarregou, desceu aqui, amarelinho, está vazio, está voltando para o campo para fazer a recarga do material. Só que ele está voltando com 1.640, 2.000 quilos de carga, de peso morto. O que é impacto? Ele estava trazendo 45, está voltando com 2. E na outra conta, esses 2 vão estar contando nos outros 45. Então, o importante disso é a gente trabalhar em cima do peso morto, que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso aí. Então, o que a gente pode criar dentro do Connected Map? Zona de carga, de descarga, onde o caminhão descarregou dentro daquela zona, ele já entende e controla o que foi recebido de fluxo naquela zona durante o dia, tá? Pontos de interesse, então, se o caminhão comboio veio e vai abastecer aqui, cria o ponto de interesse naquele momento, os visitantes, tá? Cada ciclo do caminhão, da carregadeira, da escavadeira, seja lá o que for, vai trazer 35 parâmetros, tá? Latitude, longitude, horário que começou, horário que terminou, carga, sobrepeso, sim ou não, quem era o operador, enfim, são 35 parâmetros que vão vir aí, tá? E aí agora aqui o Volgley já matou a charada, é uma solução agnóstica, funciona para qualquer máquina, porém, sem o limitador de velocidade, que é uma questão bastante importante para alguns, e sem a questão de você ler o peso da balança automaticamente. Mas funciona sem problema nenhum. Falando um pouco agora, pessoal, que eu estou seguro, pelo menos a médio prazo, nós não teremos mais o retorno àquele quadro antigo, onde o poder público tinha recursos suficientes para lastrear obras de infraestrutura na esfera federal, estadual e até municipal, ou obter empréstimos internacionais para realizar essas grandes obras de infraestrutura. Esse tempo, feliz ou infelizmente, não existe mais. Portanto, não há alternativa para a realização das obras de infraestrutura de responsabilidade do poder público do que ele convocar, chamar, acolher o setor privado, nacional e internacional, para permitir que, por meio das concessões das PPPs, essas obras sejam realizadas. É claro que, para isso, são necessários alguns predicados, alguns elementos, alguns insumos. O primeiro deles, o mais importante, o mais relevante, o que eu tenho insistido a exaustão já por tanto tempo, que é a questão da segurança jurídica. Sem segurança jurídica, não há investimento. Como é possível, doutor Davi, fazer um contrato de concessão de uma ferrovia que pode ser de um prazo superior a 50 até 70 anos, sem que haja segurança jurídica nesse contrato? Da mesma forma, nas áreas dos portos, aeroportos, as estradas de rodagem. Então, a concessão se transforma, de fato, de uma solução, mas dependendo de um ambiente rígido, adequado, satisfatório, no qual o parceiro privado sinta a fidúcia, a segurança, o conforto de fazer aquele investimento. E o mais interessante é que os prazos modificaram sob o ponto de vista psicológico. Um contrato de concessão feito no século passado, século XX, um contrato de 30 anos, era de 30 anos. Um contrato hoje, feito no século XXI, por 30 anos, também é de 30 anos. Mas os 30 anos são diferentes. É óbvio. Os 30 anos hoje passam. Eu sou muito feliz com nós quatro, incluídos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, cada qual na sua seara, cada qual na sua formação e com a sua experiência, mas o fato, meu caro amigo, o ambiente é muito auspicioso, como você fez. A frase final do nosso Guilherme é extremamente bela. Minas Gerais antever para os próximos anos, o setor privado está preparado para isso, com as suas empresas, as empresas de equipamentos, as empresas de engenharia, a mão de obra qualificada, pessoas treinadas. Eu tenho certeza que serão tempos extremamente
frutuosos que teremos. Eu fico muito feliz com a testemunha disso. E mais uma vez, ao final, eu cumprimentar as belíssimas exposições dos meus companheiros de painel, saudá-los pelo preparo que demonstraram, registrar mais uma vez os parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem, pelo seu empreendedorismo em realizar essa exposição, esse congresso. E no ano que vem, se Deus permitir, estaremos todos aqui aplaudindo também, de maneira que vamos observar já no ano que vem algumas consequências práticas do que discutimos aqui desse ano. Parabéns, muito obrigado. Eu acho que a mensagem, um pouco dos outros parlamentares, é uma coisa muito nítida. A gente tem um ciclo muito bom. A mensagem de otimismo Vou comunicar aqui, né? Falar o que é o nosso presentezinho aqui de final de painel. É uma cachaça feita na fazenda do meu pai. Nada mais mineiro que depois do painel brilhante como esse, a gente presentear com a cachaça, né? Tem o nome da minha irmã, que faleceu, Alessandra, mas está aí na nossa memória. É uma cachaça maravilhosa aqui de Minas. Obrigado.